Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje o assunto é muito interessante, é muito legal. Nós vamos falar da contracultura. E você sabe o que foi a contracultura? Então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero falar da Clique Design, design gráfica e fotografia dos meus amigos Cleison e Venise, responsáveis só pela logo do canal, que já faz parte há meses, né, do cenário do canal de vocês, né, que já faz parte dessa parceria, né, fantástica entre o meu canal e a Clique Design, e é um prazer imenso sempre estar falando deles aqui, tá? Então vou colocar aqui na descrição do canal o endereço do Facebook da Clique Design para você segui-los, porque é a melhor empresa de design e fotografia de Mato Grosso do Sul. Quero pedir também para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, acione o sininho para ser notificado sempre quando vier um vídeo novo e principalmente para você compartilhar esse vídeo com seus amigos para fazer desse canal uma realidade. O número de inscritos tem aumentado, vem aumentando, isso é muito bacana, mas vamos aumentar, vamos deixar, né, o canal, vamos aprender com bastante inscritos assim para ficar bem legal. Outra coisa que eu quero pedir para vocês comentarem, não só deixar o like, mas comenta aqui embaixo, certo? Fala se você gostou, o que você não gostou, né? Esse canal foi criado exatamente com o intuito de fazer com que a história seja passada de uma forma diferente, né? De uma forma mais leve, bem-humorada, para tentar, né, elencar assuntos do nosso cotidiano, do esporte, da cultura, da música, com a história, tanto do Brasil quanto do mundo. Então essa foi a intenção de criar esse canal para vocês, e aí eu gostaria muito desse feedback, de vocês comentarem se está achando legal, o que não está, certo? E principalmente, sugestões de temas para a gente poder estar conversando aqui, tá? Então comentem, porque o comentário de vocês faz com que o YouTube entenda que esse canal é relevante, então é importante ter o comentário de vocês. Então, vamos falar da contracultura depois da vinheta. Então, galera, nós vamos falar desse assunto tão interessante. Porra, o cachorro vai latir bem nessa hora, pô. Vamos falar desse assunto bem interessante que é a contracultura. Contracultura, que foi um movimento que surgiu durante um período da história chamado de Guerra Fria, certo? Onde esse movimento era um movimento contestador. Não só, né, contestava o sistema capitalista da época, né, principalmente da Guerra Fria, que foi uma disputa política e econômica, vamos falar daqui a pouquinho disso, né, um capitalismo extremamente selvagem, mas também, né, contestava-se o patriotismo dos Estados Unidos, contestava-se, né, o estilo, né, das roupas, né, de todo esse estilo de vida que as pessoas usavam ou utilizavam na época, que isso ia ser contestado também dentro desse sistema capitalista, tá certo? Então, se chama contracultura, ou recebeu o nome de contracultura, porque ele ia contra essa cultura capitalista, né, que acontecia naquele momento, tá certo? A contracultura teve o seu auge, ela começa, né, no final da década de 60, mas o seu auge acontece na década de 70. Por que aconteceu durante a Guerra Fria? Porque a Guerra Fria foi um período extremamente longo. Ela vai de 1946, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, quando a União Soviética definitivamente deixou de existir. Então veja bem, de 46 a 91, né? Praticamente 46 anos ou 45 anos de existência de um momento, de um período da história que foi chamado de Guerra Fria. Recebeu o nome de Guerra Fria porque, né, embora houvesse um clima de disputa entre duas superpotências, nunca houve uma guerra declarada, nunca houve um confronto, né, armado diretamente entre as duas superpotências. Se você quiser saber mais da Guerra Fria, aqui no card, ó, vai aparecer uma aula que eu dei no canal a respeito das Olimpíadas de Moscou durante a Guerra Fria. Tá aqui, ó, aqui no card, vai aparecer para você aí. Tá legal? Maravilha? Bom, a Guerra Fria, só para dar uma, né, colocar um cenário para esse assunto, a Guerra Fria ela aconteceu, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde dois países se ascenderam a superpotências, no caso Estados Unidos e União Soviética. Os dois grandes vencedores da guerra. Embora a Inglaterra tenha saído vencedor da guerra também, mas a Inglaterra foi bombardeada, ela foi destruída. A guerra foi diretamente nela, né, a Alemanha atacou ela diretamente. Então, ou seja,
né? A Alemanha, a Inglaterra, ela saiu vencedora, mas ela não participava dessa condição, né, de superpotência que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial. Essa condição, né, determinada na Conferência de Yalta, logo após o término, né, da Segunda Guerra, determinou que Estados Unidos e União Soviética seriam as duas superpotências mundiais naquele momento. E quando eu falo superpotência, é de superpoderes mesmo, certo? E o que determinava um país naquele momento ser superpotência? Primeiro, o seu poder bélico. E quando eu falo de poder bélico, não é aquele 38, aquela arminha de airsoft que você tem na sua casa, não, certo? Quando eu falo de poder bélico, é na arma nuclear. Investimentos de armas nucleares, bombas atômicas, entendeu? E os Estados Unidos tinha dentro do seu, né, da sua produção bélica, né, o início já dessa produção de armas atômicas, e isso só foi cada vez mais se desenvolvendo. A União Soviética, que começou a investir nisso logo após a Segunda Guerra, vai chegar um momento em que ela também vai ter uma quantidade absurda de armas nucleares. Então, quando eu falo de poder de disputa bélica, é essa disputa aí, essa disputa armamentista nuclear mesmo, né? O patamar de destruição era absurdo, assim, tá legal? Outra coisa que se estabeleceu dentro dessa disputa foi o poder econômico. Claro que dentro dessa condição econômica, os Estados Unidos sempre esteve à frente por causa do dólar, por ser uma moeda internacional há muito tempo, aquela coisa toda. Embora a União Soviética, no seu início, né, no início da Guerra Fria, ela também desenvolveu uma economia muito forte, industrial, né, da sua economia planificada socialista, onde ela, dentro desse desenvolvimento da Guerra Fria, ela vai exercer o domínio de um bloco socialista onde diversos países estavam envolvidos dentro dela, certo? Então a União Soviética, sim, ela, no início da Guerra Fria, ela também tinha um grande desenvolvimento econômico, não como os Estados Unidos, mas ela tinha um grande desenvolvimento econômico, sim, tá legal? Por fim, a Guerra Fria também se caracterizou na disputa tecnológica, de investimento científico, né, da corrida espacial. Ela vai investir também na cultura, né, na influência direta da cultura, da arte, certo? Dos esportes, como eu falei agora há pouco, né, na aula anterior das Olimpíadas de Moscou, certo? Ela vai influenciar em muita coisa. E vai influenciar também, né, conflitos externos. Recebeu o nome de Guerra Fria porque Estados Unidos e União Soviética nunca entraram num conflito direto, os dois países, mas que eles influenciaram outros conflitos um monte, certo? A Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, né? O conflito árabe-israelense influenciou revoluções como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, vai influenciar diretamente nas ditaduras da América Latina, entendeu? Então, ou seja, né, a interferência política e bélica da Guerra Fria em outros países, ela foi total, ela foi intensa mesmo. E uma dessas interferências, dessas disputas, foi uma guerra que aconteceu na antiga Indochina de domínio francês, que depois da sua independência vai receber o nome de Vietnã. Ali surgiu o Vietnã, o Laos, o Camboja, mas vamos focar no Vietnã, porque lá, em 1959, né, ocorreu o quê? Né? Quando ele se tornou independente da antiga Indochina, se tornou independente da França e criou-se o Vietnã, essa criação independente do Vietnã, ela recebeu diretamente a influência da Guerra Fria, onde o Vietnã vai se dividir em dois, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, certo? E aí, após estabelecer esses tipos de governo, claro, um presidente vai governar o Vietnã do Sul, outro presidente vai governar o Vietnã do Norte, o mais famoso é o Ho Chi Minh, do Vietnã do Norte, eu já explico por quê. E aí o que vai acontecer? Vai se estabelecer tudo isso, e aí, posteriormente, né, tem-se a ideia de uma unificação de governo ali, onde esse governo, né, seria escolhido através de eleições. E o presidente do Vietnã do Sul não queria isso, não queria esse tipo de eleição, porque correria o risco, né, de perder, essas coisas todas. E aí, né, não aceitou, tentou cancelar o Estatuto Democrático do país, e aí o Ho Chi Minh do Vietnã do Norte não aceita esse tipo de comportamento e decide invadir o Vietnã do Sul. A invasão do Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul declara guerra entre os dois Vietnãs. Bom, aí a Guerra dos Vietnãs, certo? Em 1969, os Estados Unidos
diretamente decide entrar na guerra. Os Estados Unidos manda tropas americanas para lutar lá no Vietnã, para defender os interesses do Vietnã do Sul, né, contra o Vietnã do Norte, porque o Vietnã do Norte era comunista, de interesses soviéticos, e o Vietnã do Sul era capitalista, com os interesses americanos. Então os Estados Unidos decidiu mandar diretamente, né, suas tropas para o Vietnã do Sul para garantir, né, a sua hegemonia, o seu domínio sobre aquela região e, claro, com certeza destruir o Vietnã do Norte. A certeza dos americanos era tamanha que eles iam ganhar essa guerra, era tamanha, que ela foi a primeira guerra transmitida ao vivo pelas emissoras de televisão. Os caras enviavam repórteres para cobrir guerra lá, a guerra do Vietnã, certo? Por que era tamanha a certeza que eles iam vencer essa guerra? Porque imagina você, de um lado os Estados Unidos, superpotência mundial, bélica, do outro lado um país desse tamanho chamado Vietnã do Norte, né? De poder bélico muito inferior aos Estados Unidos. Não, certeza. Davi e Golias, né, o enfrentamento ali. Essa guerra, os americanos entraram no Vietnã, né, suas tropas adentraram no território vietnamita do norte em 1969, e essa guerra durou até 1975. Né, uma guerra que seria rapidinha. Em 1975 ela estava rolando ainda, certo? E acreditem, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Ele perde a guerra, certo? Como perde a guerra, né? Qual que era o interesse americano ali? Garantir a hegemonia do Vietnã do Sul, expulsar o Vietnã do Norte e conquistar o Norte. Isso não aconteceu. Pelo contrário, as tropas americanas adentraram no território do Vietnã, e o Vietnã era cercado de matas fechadas, né? Árvores enormes, matas fechadas mesmo. E os americanos entraram na guerra lá. É guerra de guerrilha. Os americanos, eles são bons em shows pirotécnicos, né? Bomba atômica, explosão, aquela coisa toda. Uma guerra de guerrilha ali, ó, no pau, ali é 1 contra 1, filho. Aí não tem superpotência que exista. E aí os americanos caíam em armadilhas, em casamatas, em coisas, né, dentro do contexto tecnológico da Guerra Fria, estratégias primitivas. E aí, dentro disso, os americanos foram sofrendo diversas perdas, os Vietcongs também, né, como eles chamavam, vietnamitas, eles chamavam de Vietcongs num tom pejorativo. Os vietnamitas também sofreram muitas perdas, muitas mesmo, né, e depois de 69 a 75, depois de 6 anos de guerra, então o presidente da época, né, o senhor Jimmy Carter, vai decretar a retirada das tropas americanas da região do Vietnã. Só um detalhe, o Vietnã foi marcado por diversas crueldades, principalmente com civis. E também foi marcada por uma guerra biológica, de várias armas terríveis, né? Como, por exemplo, a bomba de napalm, que afetou uma região, né, de agricultores do Vietnã. E aí, esse ataque do napalm, ela queima, né? O napalm queima, né? Certo? E esse ataque, infelizmente, né, eternizou essa foto que você está vendo agora aí, que é desses três, né, correndo, né, a menina ao centro nua, correndo de um ataque de napalm, um ataque americano. Tá certo? E a guerra do Vietnã, ela entra onde nesse contexto de contracultura? Pois foi nesse contexto de guerra que surgiu a contracultura, certo? Nesse momento de contracultura, também acontecia nos Estados Unidos o crescimento do movimento negro contra, né, a segregação racial persistente nos Estados Unidos, onde ali surgiu uma liderança sensacional chamada Martin Luther King, que através da sua ideia pacifista, da sua pacificação, né, Martin Luther King liderou os negros contra, né, toda essa segregação estabelecida por normas, por regras dentro dos Estados Unidos. Outra grande liderança também desse movimento negro, né, foram os Panteras Negras. E aqui no card, ó, né, tem uma aula que eu falei sobre os Panteras Negras, e você vai assistir lá depois, por favor. Tá certo? Esse movimento negro crescente se juntou a um outro movimento que surgiu na época, que foi o movimento da contracultura. Esse movimento da contracultura teve o seu auge na década de 70, certo? E foi caracterizado pelo estilo contestador. Contestador do que, galera? Primeiro, né, ele contestava o capitalismo selvagem,
a ponto de fazer os Estados Unidos entrar num conflito com um país desse tamanho chamado Vietnã do Norte, certo? Esse capitalismo em torno de um investimento maciço em armas, em poder bélico, né, em investimento em tecnologia espacial, e por outro lado você tinha ali uma galera passando necessidade, passando fome, negros tendo que se alistar na guerra para tentar ganhar uma grana tal, a mais. Tudo isso, né, foi visto como uma forma de contestar esse sistema capitalista que eles chamavam de selvagem, que determinou todas essas transformações dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Outra coisa que o movimento, né, da contracultura contestava, né, além da participação dos Estados Unidos na guerra, era também o quê? Né? Era também a sua estética padrão. Por que eu tenho que ficar usando roupinha de marca, né? Ou por que eu tenho que ficar exaltando o patriotismo e o nacionalismo americano? Para quê? Para levar mais gente para a guerra, para invadir mais territórios inimigos, considerados inimigos, país que não fez nada para mim, certo? Então tudo isso foi contestado dentro da contracultura. Toda aquela cultura capitalista de consumo, né? Aquela cultura capitalista voltada para os interesses burgueses, tecnocratas, né? Burocráticas, tudo isso foi contestado. Por isso a sociologia chama esse movimento de contracultura, tá certo? Que é um movimento contestador. E é claro, né, eu tinha que trazer a camiseta do personagem mais contestador das histórias em quadrinhos. Acho que você já viu aqui no cenário, né? Eu tenho a revista, o HQ da Piada Mortal, que é a história do surgimento do Coringa, né? E aí eu não podia vir com outra camisa para fazer essa aula se não fosse essa do Joker aqui. Tá legal? Para falar mais a respeito da contracultura, então foi esse movimento. Um movimento que lutava principalmente contra a guerra do Vietnã. Tanto que o movimento da contracultura ele ficou marcado pelo paz e amor, né? Paz, que combatia a guerra do Vietnã, a paz, certo? E o amor, para acabar com essa ideologia, essa ideia de ódio, né? Ódio aos comunistas, ódio aos vietnamitas, ódio a não sei quem, ódio aos negros. Meu Deus do céu, né? Chega de ódio, vamos amar, né? Eles falavam, não faça guerra, faça amor, né? Muito melhor, né? Certo? Então, ou seja, né, havia toda essa ideia contestadora da contracultura. Tal. E um dos movimentos mais emblemáticos da contracultura foi o movimento hippie. Né? O hippie foi um movimento da contracultura que se opunha radicalmente, né, também a esses valores culturais conservadores. Não só na questão da estética padrão, como você está vendo nessa foto aí de um hippie da década de 60, certo? Como também, né, dentro dos valores conservadores do trabalho. E quando eu falo trabalho, é porque os caras não gostavam de trabalhar, não é isso. A questão é de você ser explorada, a sua mão de obra ser explorada por uma outra pessoa. Era essa a contestação do hippie. Você pode trabalhar, mas por que não trabalhar para você mesmo? Certo? Por quê? Por que não trabalhar de uma forma mais leve, sem ser explorado e tudo mais? Então essa era a contestação desse movimento hippie que explodiu na década de 70. A década de 70 foi um movimento de explosão desse movimento hippie, né, que tomou as ruas dos Estados Unidos e do mundo, né, da Europa também, né, certo? E além disso, né, o movimento hippie também tinha a ideia de paz e amor, né, contra a guerra e contra o ódio e tal. E foi um movimento muito importante, foi um movimento transformador, certo? Que atravessou fronteiras, que atravessou gerações. Infelizmente, o movimento hippie hoje ele é um movimento isolado, embora resistente, né? Eu admiro pra cacete o movimento desse, porque eles existem até hoje, certo? Mas é um movimento isolado, onde pequenos grupos ainda tentam manter a ideologia raiz do movimento hippie, né? Que infelizmente hoje não se dão o valor necessário para esses hippies da atualidade, certo? E para fechar esse movimento de contracultura, eu vou falar de um dos grandes festivais, que foi um dos maiores festivais ao ar livre da história. Um festival que aconteceu em 1969, chamado Woodstock, que foi um festival que juntou diversos estilos musicais como o folk, o blues e o rock and roll, claro, certo? Onde Woodstock vai levar milhões de pessoas para poder assistir a um evento de 3 dias, onde esse evento contou com a presença de nomes como Janis Joplin, né, como Joe Cocker, como Jimi Hendrix, como The Doors, né,
e assim, Carlos Santana, nomes importantíssimos para a história da música, certo? E que tinham dentro da sua veia musical também a ideia contestadora desse momento, né, elitista e tecnocrata que o mundo vivia na década de 70. Então o Woodstock, que aconteceu em 69, não na década de 70, né, mas ele representou ali um momento histórico, um momento único, né, que coroou esse movimento da contracultura, que nos dias atuais, infelizmente, vem muito fraco, vem muito enfraquecido, né? Atualmente, infelizmente, se voltou a valorização do ódio, se voltou às práticas racistas, se voltou à ideia bélica, né, principalmente de armamento das pessoas, certo? E infelizmente, né, esse movimento odioso tomou o poder em diversos países, como na Inglaterra, no seu primeiro ministério, nos Estados Unidos, com Donald Trump, que vai sair agora com a derrota para o Biden, e no Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro. Tá legal? Bom, pessoal, a aula era essa, né? Foi uma aulinha um pouco, né, bem dinâmica, bem rapidinha, meio aceleradinha, mas é esse recado que eu queria trazer para vocês a respeito da contracultura. Tá legal? Peço para você mais uma vez, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, acione o sininho, compartilhe esse vídeo e também comente aqui o que você achou da contracultura, tem algum exemplo? Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, Outro exemplo de contracultura foi o punk rock, o movimento punk. E aí, o que você acha? Eu faço uma aula sobre o punk rock ou não? Comenta lá embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Gente, forte beijo e até mais.